Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar início à nossa live aula de hoje. Eu sou Gisele Gouveia e vou estar aqui com vocês falando sobre a fitoterapia chinesa, ok? Nossas aulas vão estar divididas em módulos. Esses módulos vão ser discutidos quinzenalmente. Essa primeira unidade nós vamos trabalhar sobre a história da fitoterapia chinesa, um pouco da legislação brasileira e também algumas curiosidades relacionadas ao modo de preparo dos produtos da medicina chinesa, ok? Então vamos lá começar com o primeiro tópico, que é falar um pouquinho sobre essa história, né? Como é que está organizada a história da medicina chinesa? Eu pergunto para vocês, o que é medicina chinesa, né? O que é fitoterapia chinesa? Então, para quem lê o material, a gente vai ver que a fitoterapia chinesa, ela é um conhecimento baseado na medicina, né, chinesa, baseado na fitoterapia. É uma abordagem da fitoterapia, né? Então, é considerado um recurso terapêutico baseado aí por saberes, práticas construídos ao longo, né, da história, por meio de observações, né? Essas observações sendo observações empíricas, muitas vezes entre acertos, né, e erros, amostragens clínicas, que significou o quê? Significou toda essa observação dos terapeutas tradicionais, terapeutas místicos, alternativos, em relação de como é que era o comportamento dos fármacos ao longo do tempo, em relação à melhora ou à piora das doenças, né? E os efeitos que poderiam ser observados em relação a esses medicamentos da medicina chinesa sobre o corpo humano. Pena que ao longo dos anos se perdeu muitos desses documentos, né? Então, esses resgates históricos, esses registros históricos, eles foram acontecendo de forma intencional, de forma não intencional, foram se criando as experiências, conhecimentos sobre as ervas e que gradativamente eles foram sendo registrados, né, e passados adiante. E isso fez com que essa prática da fitoterapia chinesa chegasse nos dias de hoje. Então, existem registros muito antigos em relação à farmacologia chinesa. Muitos deles datam mais de 3.000 anos antes de Cristo, né? Listando muitos insumos de origem animal e origem vegetal, certo? E focando também a questão da toxicidade desses medicamentos. Mas, né, como a gente comentou agora no início, infelizmente, muitos desses documentos antigos que foram descobertos, eles estavam danificados e muitos deles foram destruídos, né? Então, a gente tem muita história da medicina chinesa que se foi perdido. Mas né, existem clássicos, né, que são conhecidos hoje em dia e que contemplam uma gama de conhecimento e de informação que vão estar pautando aí a nossa trilha de aprendizagem relacionado à fitoterapia chinesa. Então, um dos maiores clássicos, né, podemos dizer de repente o primeiro clássico de matéria médica da medicina chinesa que existe nos dias de hoje é o famoso Shen Nong Ben Cao Jing, né? O clássico da matéria médica do Divino Fazendeiro. Tá? Ele é um livro, né, antigo que foi organizado por diversos autores durante 2 séculos aí e que contém informações de 365 fármacos, né, incluindo detalhes sobre propriedades térmicas, gosto, toxicidade de cada fármaco, bem como dosagem, né, e outros dados importantes para a prática clínica.
tá? Também é encontrado nesse documento muitos protocolos de tratamento, certo? Dentro do conteúdo dele, e que são protocolos utilizados até os dias de hoje. Por exemplo, o Mahuang, que é utilizado para asma, né? O Danquin, que é utilizado para menstruação, e outros fármacos da medicina chinesa que estão contemplados nesse livro, e que durante o curso da disciplina a gente vai trazendo para cá, para que a gente possa tá discutindo um pouquinho, né, sobre como utilizar esses fármacos no dia a dia, né, da acupuntura. E conforme o comércio, né, entre os países ia se tornando cada vez mais amplo, mais comum, muitos dos fármacos de países vizinhos, eles começaram a ser introduzidos na China. Certo? Então, esses fármacos gradualmente ganharam aceitação no uso medicinal e foram sendo documentados principalmente por coleções de comentários dos clássicos da medicina chinesa, da matéria médica, né? Então, um deles foi o compilado por Tao Guanjing, né, em 1480, certo? Esse autor, ele descreve em torno de 730 fármacos e oferece informações muito importantes, principalmente relacionadas ao método de preparo e também como que a gente identifica corretamente cada fármaco desse. Então, buscando aí um pouquinho da história, temos algumas dinastias que trazem um grande marco, né, de construção, de conhecimento para a fitoterapia chinesa. Então, a primeira delas é a dinastia Tang. Então, a dinastia Tang, ele foi um período muito importante e significativo para a história da China, porque a civilização ela experimentou assim um grande progresso na medicina e na cultura chinesa. Muitos clássicos importantes eles foram escritos nesta época. Por exemplo, a matéria médica de Tang, né, que foi também conhecida como Shi Xiongbianhua, ele traz uma riqueza de muitos fármacos, né? Então, é um livro que inclui a descrição detalhada de em torno de 850 substâncias medicinais. Inclusive, traz ilustrações dessas substâncias medicinais. E também traz assim um vasto conhecimento sobre o uso do fígado de cabra para melhorar a cegueira e também tratar a cegueira noturna, né? Então, tanto melhorar a visão, certo? E também essa questão, né, da cegueira noturna, né? Então, além desse clássico, também durante a dinastia Tang, nós temos um clássico chamado, né, As Missões dos Clássicos da Matéria Médica, que traz informações importantes, inclusive incluindo dados sobre a placenta humana, né? De que forma a placenta humana ela contribui para a melhora da imunidade. Então, são fatos importantes, né, que aconteceram durante a dinastia Tang. Um outro clássico interessante é a matéria médica das propriedades medicinais, que ele foca tanto a teoria como a função dos fármacos, né? E esse documento ele melhora o uso dos fármacos através de uma refinada descrição e traz a descrição sobre os fermentados. Então, são materiais e literaturas importantes que a gente conheça para fundamentar aí o nosso
uso, né? E um uso seguro, um uso baseado em evidências e evidências tradicionais, né? Então é importante que nós, acupunturistas, sempre tentamos assim buscar, né? É importante que a gente tente buscar cada vez mais a literatura relacionada, né, a esses conhecimentos que estão descritos nos clássicos da medicina chinesa, né? Então, além disso, na dinastia Tang, nós temos a matéria médica da dietoterapia, né, que foi escrito em torno lá do século VII. Ele traz informações muito importantes sobre a dieta na saúde, traz aí em torno de 227 agentes terapêuticos, né, e traz aí um leque muito grande de fármacos e fármacos que trazem as questões aromáticas, né, e derivadas e derivados de outros países, certo? Então a dinastia Tang ele representa aí um marco, né, muito importante para a construção do conhecimento da fitoterapia chinesa. Outro marco muito importante na história da medicina chinesa e a construção do conhecimento da fitoterapia é a dinastia Song, né? Então, aqui a gente tem importantes, né, recursos informativos sendo construídos sobre a fitoterapia daquela época. E principalmente, é uma época que traz muito mais informação sobre novos fármacos. Por exemplo, a matéria médica da era do Qin Bao, ele descreve em torno de 983 fármacos. Temos também a matéria médica da era do Zhang Yong, que descreve em torno de 1558 fármacos. Então é bastante informação, bastante registro, né? Que essas dinastias, esses períodos históricos da China guardam aí um bom legado de informação. Tá? E aí a outra dinastia que também traz assim um marco histórico para a fitoterapia chinesa, então em que a gente tem importantes textos, né, que trazem referências sobre esse recurso, principalmente aí o clássico Ben Kangwan Mu, o Li Xinzhen, que gastou aí a vida inteira estudando a fitoterapia chinesa e investiu aí mais de 27 anos, né, compilando seus textos. Ele sim é um estudioso, um herbalista que foi considerado como um clássico, né? Porque ele conseguiu trazer textos compreensíveis, um texto histórico significativo referente à história da medicina chinesa, né? Contribuindo aí para a construção do conhecimento da fitoterapia chinesa. E nele nós temos uma descrição muito rica, detalhada, com ilustrações em torno de 1892 fármacos aí individuais, né? Sendo que em torno de 374 fármacos que estão contidos nesse documento, eles nem ainda tinham sido documentados, né? Então, e além disso, o Ben Quan ele corrige muito os erros, né, encontrados em muitos textos anteriores. Então, o clássico ele apresenta uma variável quantidade de substâncias medicinais, incluindo plantas, insetos e minerais, né? Então, são informações muito importantes, clássicos e muito importantes, que foram descobertas, né, construídos e descobertos ao longo da história, relacionados a esses períodos importantes da história da China, né? E o mais recente, que é conhecido como Missões dos Grandes Clássicos da Matéria Médica, que foi escrito por Shaw,
ele traz uma atenção muito importante para várias plantas que eram utilizadas na medicina tradicional, mas que nunca tinham sido formalmente documentadas em texto. Então, esse clássico, ele descreve aí em torno de 920 fármacos, sendo 3/4 mais ou menos desses fármacos escrito pela primeira vez, né, nesses textos da fitoterapia. Então, são todos esses textos que a gente comentou aqui, né, são referências importantes que documentam a história da fitoterapia e foram sendo, né, portanto, utilizadas como referências para a formação do profissional especializado na área da acupuntura. Então, de acordo com a compilação atual dos textos, é que a gente vem vendo publicações, estudos científicos que hoje mais ou menos documentam aí oficialmente em torno de 11.146 fármacos da medicina chinesa. Gente, assim, ó, nós vamos ver um pedacinho, né, muito pequenininho deste universo aí da medicina chinesa. Inclusive, nós temos pós-graduação, cursos de formação relacionados, né, à fitoterapia chinesa, né? Então, aqui a gente vai ver nessa disciplina uma noção geral, e aí é importante que vocês busquem o contato desses clássicos, né, conheçam, né, pesquisem na internet um pouquinho mais sobre eles, para que vocês consigam cada vez mais ter informação sobre esse novo recurso terapêutico, tá? E aí a gente pensa assim, bom, como é que esses medicamentos, né, esses fármacos chineses, eles são comercializados, são produzidos aqui no Brasil? Então, é importante a gente lembrar que existe uma legislação específica para as fórmulas chinesas, né? E os produtos da medicina chinesa aqui no Brasil, eles são entendidos como fórmulas obtidas das matérias-primas de origem vegetal, animal e cogumelos, certo? Então, fungos macroscópicos, de acordo com as técnicas da medicina chinesa e que, né, fazem parte da farmacologia chinesa. Mas um ponto muito importante para que o profissional da acupuntura saiba e entenda como é que ele vai fazer o uso desses produtos é que é proibido aqui no Brasil a utilização de matéria-prima de origem animal nas formulações que vão ser utilizadas e comercializadas aqui no Brasil. Então, isso é um ponto importante. Então, aqui no Brasil, nós vamos encontrar produtos, né, derivados da medicina tradicional chinesa de origem vegetal, mineral, né? Mas não vamos encontrar produtos de origem animal, tá? Então, isso é um ponto importante quando a gente fala da medicina chinesa e o que a gente vai estar prescrevendo aqui. Outro ponto importante da legislação brasileira é que a fabricação dos produtos da medicina tradicional chinesa, ela pode ser feita apenas de modo industrializado, né? Então, e precisa seguir, né, todos os critérios, os requisitos que evitem contaminação e que garantam a qualidade deste produto. Então, tanto o comércio, como a prescrição, como a dispensação dos produtos da medicina chinesa, eles precisam, né, e são restritos a profissionais habilitados. Então, não é qualquer profissional que pode sair prescrevendo fitoterapia chinesa, tá? E um fato importante é que os fitoterápicos chineses, eles deverão ser vendidos, né, comercializados, conforme a sua descrição tradicional, certo? Então, a forma que a referência sobre a medicina chinesa traz descrita, certo? Então, eu preciso manter o nome original, as suas descrições, as suas indicações, conforme está na farmacopeia chinesa.
Tá? Então, isso são fatos importantes. Então, por isso que nessa disciplina nós vamos pautar o nosso estudo nas formas industrializadas, certo? É uma maneira mais fácil, de repente, para vocês começar a trabalhar com esse recurso terapêutico, mas sim, a gente vai ver agora algumas noções gerais do método de preparo, tá? Mas a título de curiosidade, a gente não vai aprofundar como fazer cada método, o que cada método contribui ou não na questão da prescrição, porque nossas disciplinas vão trabalhar com as fórmulas já industrializadas, ok? Então, dentro do método de preparo, nesse método de preparo mais caseiro, né, mais manual, magistral, nós temos dois tipos clássicos, que é a preparação pelo fogo e a preparação pela água, certo? Então, o porquê, né? Preparar um medicamento da medicina tradicional chinesa pelo fogo ou preparar pela água, né? O porquê disso, né? Então, o que isso vai interferir no efeito? Quais são os objetivos do preparo do fármaco da medicina chinesa? Então, primeiro é para diminuir ou eliminar os efeitos secundários, né, do fármaco e garantir que essa utilização ela seja segura. Por exemplo, o Shen Banxia, ele é tóxico, né? Então, depois da preparação com suco de gengibre, eu tenho uma diminuição da toxicidade. Se prepara, né, o fármaco para quê? Para intensificar a ação clínica do fármaco. Então, eu consigo potencializar os efeitos farmacológicos, né, de um fármaco quando eu escolho um método de preparo. Por exemplo, o baibu preparado com mel tem a potencialização da sua ação de umidificar o pulmão e tratar a tosse. Vamos supor, o Yanyu, ele preparado no vinagre, ele tem essa potencialização da ação no tratamento da dor, tá? Um outro objetivo importante que pauta-se a preparação do fármaco por fogo ou por água é a questão de a gente modificar a natureza da função do fármaco, às vezes fazendo com que ele se adapte mais adequadamente à necessidade do tratamento de certa patologia, né? Então, por exemplo, o fármaco o Shenjin Yun Yang, né? Ele é amargo, doce e frio. Então, se eu preparar ele com vinagre amarelo, ele se transforma em Shunjin Yang Yang, né? Que é doce e ligeiramente quente, certo? Então, são exemplos comuns, né? Que a gente, alterando a forma de preparo, você consegue fazer essa modificação na ação, né? Na necessidade de tratamento de uma certa patologia. Uma outra coisa é a relação de modificar a estrutura, o formato de alguns fármacos para facilitar o armazenamento, a utilização nas decocções, por exemplo, né? Então, fármacos de natureza úmida, eles são previamente desidratados para você poder armazenar. E um outro fator importante é a questão da higienização, limpeza do fármaco, né? Para garantir a qualidade do mesmo, certo? Então, isso são alguns fatores que levam, né, esse preparo diferenciado aí dos fármacos da medicina chinesa. Então, vamos conhecer um pouquinho da forma de preparo a fogo. Então, ele consiste em fritar, assar, queimar, calcinar ou cozinhar, né, esse fármaco. Então, quando é que a gente usa o fritar, né, até a superfície ficar
amarelada, né? Então, por que a gente faz isso? A gente faz isso para atenuar a natureza do fármaco e para que a gente possa facilitar o processo da trituração do mesmo, certo? Então, isso é uma das justificativas que a gente usa o método de fritar, né? Então, outra explicação, quando a gente quer fritar até a superfície ficar mais amarelo escuro. Por quê? Quando o interior ele fica ligeiramente amarelo, né? Isso ajuda a facilitar a digestão desse produto e ainda potencializa a ação anti-hemorrágica, né? Então, é por isso que a gente diz que esses dois primeiros métodos, né, de fritar também são utilizados para facilitar a trituração do fármaco para ser armazenado, e aí de repente é muito utilizado em sementes de forma geral. Outra forma de fritar, né, é fritar até queimar. Então, esse fritar a superfície do mesmo até ficar bem escura, enquanto o interior ele fica ligeiramente amarelado, é para adquirir a função anti-hemorrágica, né, ou antidiarreica. Tá? Então, esse fritar até queimar, muitas vezes é também utilizada para diminuir os efeitos secundários indesejáveis de um fármaco. Já o calcinar, né, ele pode ser calcinado, né, diretamente ou adicionado uma pedra quente até que consiga calcinar o fármaco. E é utilizado com o objetivo de facilitar também a trituração. Tá? Temos também o cozinhar ao fogo lento, né? Então você coloca o fármaco num recipiente com água, né? Ou embrulha ele num pano úmido e bota cozinhar no fogo com esse objetivo de atenuar algumas propriedades do fármaco. E o assar, né? Você pode assar o fármaco com algum condimento, com tipo álcool, vinagre, mel, água salgada, com esse objetivo mesmo de trocar a propriedade do fármaco. Ou às vezes potencializar o seu efeito terapêutico, ou ainda atenuar algum efeito secundário, tá? Então, isso são alguns fatores que levam a gente a pensar nesse método de produção no fogo mesmo, né? Então, foram os métodos que a gente viu: o calcinar, o cozinhar, o assar e o fritar. Agora, a preparação pela água, né? Existem muitos métodos, né? Então, tem o branquear, tem o lavar em água, mergulhar em água, tem a infusão, tem o umedecer em água, em álcool, imergir em água, né? Utilizado nos fármacos, principalmente os fármacos pesados, certo? Ou afundar e não se dissolver quando colocado no recipiente, tá? Mas assim, a forma, né, mais clássica é o método de decocção, né? Então, o método de decocção é o método mais utilizado, né, no preparo dos produtos tradicionais da medicina chinesa, tá? Então, como é que a gente prepara esse de coco, né? Então, o que a gente faz? A gente pega o material utilizado, né? Então, quais são os materiais utilizados? A gente pega o fármaco, ele deve ser bem cozido numa panela de cerâmica ou de barro, né? Ou uma panela específica para cozimento. E nunca a gente deve utilizar alumínio ou metal, tá? A água ela deve ser mineral, natural ou pura. A gente coloca a água no recipiente até um pouco, né, acima da quantidade total de conteúdo do fármaco. O fogo, gente,
Ele, para cozinhar o fármaco, a gente sempre utiliza um fogo alto, até que a água comece a ferver, e aí após a gente atingir essa temperatura, né, a gente baixa o fogo e deixa lá cozinhar de 20 a 30 minutos. E primeiramente a gente deixa lá o fármaco de molho na água por cerca de 30 a 60 minutos, para depois fazer o cozimento. Tá? Então, isso é uma informação muito importante. Então, como a gente estava explicando, depois que a gente coloca o fármaco em um recipiente com água, que cubra, né, ele totalmente nesse recipiente, a gente deixa ele ali de molho por uns 30 minutos, tá? E aí a gente deve cozinhar ele primeiro no fogo alto, depois que começa a fervura, a gente baixa o fogo, deixa ele ali no fogo em torno de 20 a 30 minutos. O que a gente faz depois? Retira toda essa água do cozimento e armazena ela num recipiente. Então, é normal se cozinhar o fármaco 2 vezes. Então, na segunda vez, a gente vai adicionar a quantidade de água equivalente e 1/4 da água de primeira vez, certo? Então, a gente utiliza o mesmo procedimento de cozimento nessa segunda vez. Então, mesma coisa, faz a fervura, baixa o fogo, né? E aí deixa cozinhar de 20 a 30 minutos. E mistura toda, aí depois disso mistura toda a água do primeiro cozimento com o segundo cozimento. E a gente faz divide o total, né, de líquido obtido depois de todo o procedimento em 2 em 3 porções, tá? Então, isso é uma forma de preparo da decocção dos produtos preparados por água, né? Então, por causa dessa diferença de duração do cozimento, nem todos os fármacos eles são adicionados no mesmo tempo. Então, primeiramente a gente vai adicionar os fármacos minerais, né? Esses eles vão ser cozidos por cerca de 10 minutos e depois nós vamos adicionar os fármacos aromáticos. As ervas, né, de tamanhos pequenos, ou os pós, as sementes, eles são sempre envolvidos num gás, né, quando ele está ali no processo de decocção, né? Então, e além disso, tem alguns fármacos que eles são preparados separadamente, né? Então, fármacos medicinais que não são compatíveis com a decocção, por exemplo, fármacos gelatinosos, eles são derretidos separadamente e só depois são misturados com os outros fármacos da decocção, certo? E os fármacos líquidos, eles devem ser adicionados na porção líquida, né, da decocção do outro fármaco. Já os fármacos que são muito caros, né, normalmente eles são transformados primeiro em pó e aí depois eles são adicionados na porção líquida da decocção no momento da ingestão, tá? Então são estratégias, né, importantes, são procedimentos importantes que a gente deve considerar para que a gente tenha um bom preparo, né? Uma boa qualidade. Mas, né, como a gente viu, né, agora nessa segunda parte da aula, a gente conseguiu perceber que tem diferentes formas de preparo das formas magistrais da medicina tradicional chinesa. E que também a adoção da decocção é um dos principais, né, métodos utilizados entre as formas, né, utilizadas de ingestão dos fármacos da medicina chinesa, tá? Mas a gente repete, nessa disciplina nós vamos focar nos fármacos chineses
comerciais. Por quê? Por que a gente vai trabalhar com os comerciais? Porque a legislação brasileira, ela permite apenas a comercialização e a industrialização dos produtos da medicina chinesa de modo industrial. Então, por isso, certo? É que no Brasil, né, nós vamos assim ter pouco essa prática de preparo das formas chinesas por fogo ou por água, e vamos então assim ter mais contato com os preparados em forma de pílula, né? Então, por quê? Porque é a forma farmacêutica, né, que é preparada de forma magistral num laboratório de modo industrial e que pode ser ofertado no consumo, né? E aí acaba facilitando tanto a prática clínica como o paciente que vai estar utilizando, ok? Quer saber mais? Voltamos na próxima aula, ok? Semana que vem, daqui uns 15 dias, a gente vai estar discutindo então sobre as características desses fármacos, sabor, temperatura. Aguardo vocês lá, ok? Tchau, tchau!